Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho e te convido a conhecer o tema da nossa aula. Temos aqui a aula 7, revisão e avaliação. Então, vamos à nossa aula. Então, vamos lá rever alguns pontos centrais aqui das nossas aulas para a nossa avaliação, certo? Então, temos aqui a nossa primeira cartela, o nascimento da modernidade, que é o período entre os séculos XV e XVIII, que foi fundamental para o surgimento da modernidade na Europa. Esse período é caracterizado por profundas transformações sociais, políticas e econômicas. E ele inclui o desenvolvimento do absolutismo e do mercantilismo, o florescimento do renascimento e o impacto das reformas protestantes. A gente precisa relembrar que quando a gente está falando de modernidade aqui, nós estamos falando de um período histórico, certo? Que ele inicia ali em 1453 com a queda com a tomada de Constantinopla, né, pelos turco-otomanos, e inicia-se a partir daí uma nova era, que vai ter todos esses aspectos que foram mencionados, né? A modernidade ela vai se desenvolver a partir deste processo histórico. Então, a gente vai abordar, portanto, alguns desses pontos que são muito importantes para o entendimento ali dessa emergência da modernidade. E vamos falar primeiro aqui do absolutismo, que foi um regime político que dominou a Europa entre os séculos XVI e XVIII, e nessa forma de governo, o poder político ele estava todo concentrado nas mãos de um único indivíduo, o monarca, o rei. Esse rei, ele possuía autoridade absoluta, por isso aí desse termo absolutismo, certo? E, além disso, era uma autoridade ilimitada sobre todos os aspectos da vida e de seus súditos, desde a economia até a religião. Então, o rei ele vai deter esse poder absoluto, ele vai centralizar todas essas formas de poder em torno da sua figura. E a gente vai ter um aspecto muito importante do absolutismo que vai ajudar a legitimar esse poder real, que é quanto ao direito divino dos reis. A Igreja Católica, né, ela incutia nesse sistema, em toda a mentalidade das pessoas daquele período, que quem dava aquele poder ao rei era Deus, que Deus escolheu aquela pessoa para reinar sobre todos os súditos. Dessa forma, as pessoas elas não poderiam questionar a autoridade e as decisões desse rei, porque estariam criticando, né, diretamente a uma vontade divina. Então, isso vai ajudar a legitimar essa autoridade. Agora, a gente vai abordar a questão econômica, que é muito importante para entender essa dinâmica que o rei ele vai colocar em torno de si. Então, a gente tem aqui o mercantilismo, né, que foi um conjunto de práticas econômicas adotados pelos Estados nacionais europeus entre os séculos XV e XVIII, e essas práticas elas tinham como objetivo principal enriquecer a nação, acumulando metais preciosos, ouro e prata, e fortalecendo a economia nacional. Então, o mercantilismo, esse conjunto de práticas que tem algumas características próprias, são elas. Temos aqui o metalismo, que é aquela ideia de que quanto mais ouro e prata uma nação possuir, um estado possuir, mais rico ele é. A balança comercial favorável, que é aquela prática em que o Estado ele deve controlar a economia exportando mais e importando menos para garantir a preservação de suas riquezas. O protecionismo, que é as taxas alfandegárias
ligadas a produtos estrangeiros, né? Esse tinha como objetivo com que as pessoas comprassem mais os produtos nacionais. Além dos pactos coloniais, a gente está falando de um período ali no século XVI, sobretudo, em que as potências europeias estão em franco processo de colonização nas Américas. E todos os produtos extraídos das colônias, eles deveriam ser comercializados direto com a metrópole, ou seja, com o país que estivesse colonizando, né? Então, no caso aqui do Brasil, os colonos aqui da colônia, no período, eles só poderiam vender para Portugal, certo? Então, esse é o pacto colonial. E havia também uma forte intervenção estatal na economia. O Estado, o rei, ele vai intervir diretamente na economia durante o mercantilismo. E nesse processo que a gente vem falando, né, da modernidade, da era moderna, outra característica é muito importante, que é em relação ao Renascimento, que foi um período de grande efervescência cultural e intelectual que ocorreu entre os séculos 14 e 16 ali. Ele foi marcado pela retomada dos valores e conhecimentos da antiguidade clássica, né, da Grécia e Roma. Por isso nós estamos aqui, né, com essa imagem de fundo diante desse templo, para simbolizar esse retorno às ideias, valores e estilos da antiguidade clássica. Esse movimento, ele transformou profundamente a maneira como as pessoas pensavam, criavam e viviam. E agora nós vamos observar as características do Renascimento. Então a gente vai ter como característica principal esse redescobrimento da antiguidade clássica, né? Os intelectuais, eles vão lançar o seu olhar sobre as práticas, os valores, os estilos arquitetônicos, enfim, sobre a antiguidade clássica. Então, eles vão retomar, trazer para esse período, e com isso vão mudar a forma de pensamento da população. Tem como característica também o humanismo, né? Durante o período medieval, o homem, em sua individualidade, ele foi deixado de lado. E as questões religiosas, elas se sobrepunham a vários aspectos da sociedade. Agora, com o Renascimento, vai haver uma valorização desse homem, do seu pensamento, das suas capacidades. Isso vai ser bastante valorizado e explorado. Vai haver também as inovações artísticas, né? Os artistas agora, eles não vão se voltar somente para temas religiosos, mas agora eles vão trabalhar a questão da profundidade, a questão da luz, da anatomia, explorar mais o corpo humano em suas obras. Além disso, ocorreu os avanços científicos, porque uma das características desse período é o racionalismo, né? O cientificismo, e as pessoas agora, com esta curiosidade de saber como funciona o mundo, para além das respostas religiosas, vão desenvolver diversas inovações que vão aprimorar como essa sociedade vai enxergar o mundo, né? Trazer uma nova visão, além da diversificação do conhecimento, porque o conhecimento, quem detinha ele era apenas a Igreja Católica, né? Ela tinha o monopólio do conhecimento, e agora vai haver essa diversificação. E todo esse conjunto de mudanças no pensamento que vão ser trazidos com o Renascimento, eles vão alterar a visão das pessoas e fazer com que elas passem a questionar as estruturas que estavam cristalizadas há muito tempo. E isso nos leva às reformas protestantes, que foi um movimento religioso, né, Reforma Protestante, que surgiu na Europa no século XVI, que desafiou a autoridade da Igreja Católica e levando à divisão do cristianismo ocidental. Esse movimento foi impulsionado por críticas às práticas e doutrinas da Igreja, como a venda de indulgências e a infalibilidade
papal. Então, a gente vai ter como propulsor desse movimento, vamos observar Martinho Lutero, que era um membro da Igreja Católica, e ele vai questionar as práticas de seus pares. Que práticas são essas? A venda de indulgências, ou seja, a venda de perdão, a corrupção do clero e diversas outras práticas que ele vai criticar. A partir desse momento, né, quando ele fixa suas 95 teses na catedral, inicia ali um grande racha na Igreja Católica que vai levar ao surgimento de novas correntes do cristianismo. Então, percebam essa mudança de pensamento, essa mudança de postura que leva a sociedade a se movimentar, né, tensionando com o antigo regime. E no meio desse processo, né, tem um evento muito importante que ele marca o fim da chamada Era Moderna e o início da Idade Contemporânea. Estamos falando aqui da Revolução Francesa, né? Por isso estamos aqui diante do Palácio de Versalhes, que ele simboliza, né, todo o poder do absolutismo monárquico francês na figura de Luís XIV. Mas aqui, durante a Revolução Francesa, que ocorreu entre 1789 e 1799, o rei em questão era o rei Luís XVI. E aí a gente vai para a definição da Revolução Francesa, que foi um processo revolucionário de profunda transformação social, política e econômica. Esse processo marcou o fim do antigo regime e teve consequências significativas para a história da França e do mundo. Por que que marca, professor, o fim do antigo regime? A gente vai já observar o passo a passo. Mas vamos lá para as principais causas que levaram à eclosão da Revolução Francesa. Temos a questão da desigualdade social. A França era uma sociedade dividida em estamentos. Havia o primeiro estado, composto pelo clero, havia o segundo estado, composto pela nobreza, e o terceiro estado, composto pelo restante da população. E aí temos camponeses, vamos ter trabalhadores urbanos e a burguesia. O terceiro estado, ele arcava com toda a carga tributária da França, enquanto que o primeiro e o segundo estado, eles tinham privilégios, eles não pagar impostos, eles eram donos de todas as terras produtivas, eles ainda recebiam taxas que haviam sido colocadas ali no período feudal, um período bem anterior. Então eles tinham essa série de privilégios que vai levar a uma tensão social por conta da grave crise financeira, que é um outro motivo aqui da eclosão da Revolução Francesa. Então, a França, naquele período, passava por uma crise financeira profunda, por diversas questões, né? Envolvimento em guerras, a derrota da França para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos, por exemplo, isso vai levar a um grande endividamento da Inglaterra, mais colheitas, tempo ruim, então isso vai agravar cada vez mais a situação social na França. Outro motivo que a gente elenca aqui como causa para a eclosão da Revolução é as ideias iluministas, né? O que o iluminismo vai trazer de novo? Ele vai contestar o status quo, ele vai se colocar contra o absolutismo monárquico, vai trazer ideias de liberdade, de igualdade para todos. Então, num cenário em que a população está passando fome, está em uma situação de miserabilidade, juntamente com essas ideias aí, essas novas ideias questionando todo esse estado social, a gente vai ter, portanto, a eclosão da Revolução Francesa. Vamos entender agora o passo a passo, as fases desse processo revolucionário? Então, a gente tem aqui
a Convenção dos Estados Gerais, em 1789, quando o rei Luís XVI, pressionado pela crise financeira, ele convocou os Estados Gerais, que era um antigo órgão consultivo para deliberar sobre questões financeiras. Então, ele vai chamar representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Por conta de uma divergência em relação à votação, né, se seriam atribuídos novos impostos ao terceiro estado ou não, essa votação ela teve um conflito ali, porque o primeiro e o segundo estado, eles queriam voto por estado e o terceiro queriam voto por cabeça, já que eles eram em maior número. Então o rei, ele acabou acatando, né, a vontade do primeiro e do segundo estado. Com isso, o terceiro estado se revolta e aí a gente vai ter a formação da Assembleia Nacional, onde o terceiro estado, que são membros ali da burguesia, em sua maioria, né, representando todo o restante da população, ele se declarou Assembleia Nacional Constituinte, né, rompendo com a tradição e iniciando aquele processo revolucionário. Então, a gente tem esse processo revolucionário acontecendo ali nas instituições políticas, mas nas ruas a população também vai se revoltar. E aí a gente vai ter no dia 14 de julho a tomada da Bastilha. Esse evento, ele simbolizou o início da Revolução e ele marcou a queda do antigo regime. Esse evento ele é muito importante porque ao ingressar contra a Bastilha, que era uma antiga prisão real, está simbolizando ali que eles estão investindo contra o próprio rei, contra a própria monarquia. Então a gente vai ter, né, as deliberações posteriores, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi elaborada pela Assembleia Nacional, e esse documento ele estabeleceu os direitos individuais e a igualdade de todos perante a lei. E aí a gente entra aqui nas fases da Revolução, né? Quando ocorreu ali a chamada monarquia constitucional, que ficou ali de 1791 a 1792. A França se tornou uma monarquia constitucional, mas a insatisfação popular continuava. O que é a monarquia constitucional? O rei agora, ele obedece a uma constituição, ele não reina mais de forma absoluta. Próxima fase, ali de 1792 a 1795, a Convenção Nacional, quando a monarquia foi abolida de fato e a França se torna, portanto, uma república. E aí a gente tem a fase jacobina, né, com os jacobinos liderando ali a esse processo revolucionário, que foi marcada pelo terror, foi marcado por execuções em massa e radicalização política. Então, todos aqueles que se opunham ao novo regime, às novas ideias, eles acabavam sendo executados. Temos, por fim, o Diretório, que ele vai de 1795 a 1799, né? Que é a tentativa de estabilizar o país após aquele período de radicalização. Mas ele não conseguiu conter, né, as crises políticas e econômicas, certo? Com o golpe do 18 Brumário, com Napoleão Bonaparte assumindo o poder ali na França, temos fim a esse processo revolucionário que teve suas consequências. Então, vamos analisar aqui essas consequências. Quais são os impactos da Revolução Francesa, né? O fim do antigo regime, né? A abolição do absolutismo monárquico na França. Houve também a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que retirou ali todos os privilégios da nobreza e do clero e declara que todos são iguais e têm os seus direitos. Houve a ascensão da burguesia, que liderou esse processo revolucionário. E a burguesia agora, ela não tem mais somente poder econômico, ela passa também a ter poder
político. E com isso, né, vai haver a expansão do liberalismo. Então, a gente já vai observando que o mercantilismo vai ficando de lado para este novo conjunto de práticas econômicas que é o liberalismo. O nacionalismo ele vai ser fortalecido durante esse processo, né? As pessoas elas vão começar a se unir em prol da nação e não mais ali da realeza. Houve mudanças sociais e políticas, né, com a abolição de todos aqueles privilégios, uma nova instituição política surgindo ali com a República. A igreja teve seus poderes redefinidos, os membros do clero, eles acabaram se tornando funcionários públicos, os bens da igreja, eles foram confiscados e a Revolução Francesa, ela acabou inspirando movimentos democráticos em diversos outros lugares. Certo? E lembrando, só para fechar aqui, que o termo direita e esquerda na política, ele vai surgir nesse período, né? Durante as deliberações políticas, as pessoas que eram o grupo mais conservador se sentavam à direita e o grupo mais radical à esquerda, né? Então, aquele grupo que pretendia manter aquele status quo, não mexer, não ter tantas reformas, ficava ali à direita, e aquele grupo que queria mudanças sociais, mas à esquerda, e aí se cristalizou posteriormente esses termos na política, certo? Então a gente finaliza assim esse nosso momento de revisão e até a próxima.